Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente dia, um excelente domingo para todos nós. É com muito carinho que nós estamos aqui, iniciando mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que nos reunimos como irmãos, que nos reunimos como uma grande família e todos juntos elevamos o nosso coração ao nosso divino amigo, ao nosso Mestre Nazareno, a Jesus Cristo, para que Ele nos abençoe. Que a gente eleva o nosso coração para que Jesus possa nos guiar, conduzindo-nos a caminhos melhores, conduzindo-nos a caminhos que irão gerar bons frutos para a nossa vida eterna. Então, meus irmãos, é com muito carinho, é com muito bom coração que a gente se encontra aqui todos os dias às 7h30 neste momento de muita paz para todos nós, neste momento de encontro com o Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus irmãos, hoje a nossa passagem que vai inspirar a nossa reflexão, a gente convida, primeiramente, a todos os irmãos que desejarem, que possam fazer a leitura das passagens que são a inspiração da nossa reflexão do dia. Porque após a leitura, as reflexões elas podem tocar mais o nosso coração. Então, a todos os irmãos, da forma que desejarem, fazer a leitura da passagem antes ou da passagem no final da reflexão, é muito valioso para todos nós e acrescenta muito para o nosso entendimento e para o nosso esclarecimento. Porque lembremos que todas as nossas reflexões aqui compartilhadas são inspiradas por uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, a passagem de hoje ela vai se encontrar lá no capítulo 19 do Evangelho, item 12. Vamos nos lembrar que o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é destinado a nos falar sobre fé. Então, hoje a gente vai querer compartilhar aqui, meus irmãos, com muito carinho, um trechinho da nossa passagem de hoje, inspiração, que a gente possa ler este trechinho que a gente encontra no Evangelho e depois dele refletirmos aqui juntos. Então, vejamos o que encontramos de esclarecimento lá no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. É-nos dito: até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a recomendou como uma alavanca muito poderosa e porque não se viu nele senão um chefe de uma religião. Este trecho, meus irmãos, do Evangelho tem muito, mas muito para nos ensinar sobre a forma como enxergamos e vivemos com Jesus. Antes da gente adentrar aqui na reflexão, vamos esclarecer melhor esse trecho do Evangelho? Olha o que é nos afirmado, que até o presente momento, até nos dias atuais, nós compreendemos a fé apenas nas questões religiosas. Nós relacionamos fé apenas com aspectos religiosos. A gente não vê a fé como também sendo fé humana, acreditar na gente, no nosso potencial. E, aliás, há uma passagem, ainda neste capítulo, que vai nos esclarecer sobre isso, fé humana e fé religiosa. Então, aqui é nos dito que é como se a gente focasse na fé apenas como questão religiosa. E vai acontecer isso porque ele nos afirma que nós enxergamos no Cristo apenas um chefe de uma religião. Então, como Jesus ele foi aquele que nos ensinou o quanto a fé é poderosa, o quanto a fé ela pode nos conduzir a nos fortalecer no momento difícil, no momento de queda, Jesus ele firmou isso muito bem no nosso coração. Então a gente acabou relacionando essa fé que ele fala apenas a questões religiosas, porque o nosso olhar de Jesus ainda estava limitado a achar que o Cristo era apenas um chefe de uma religião. É isso que esse trecho do Evangelho, meus irmãos, ele está nos esclarecendo. Então, sobre isso, vamos juntos refletir aqui o quanto
quanto é verdade exatamente essa afirmativa que é colocada. O quanto nós temos grande facilidade em buscar viver com Jesus apenas em questões relacionadas à religião, que nós temos grande costume de buscar viver com Jesus, muitas vezes, só no momento em que estamos em um templo religioso, em uma casa de orações. Então, é como se a gente relacionasse Jesus à religião. Só que isso acaba limitando a todos nós a crer que só se vive com Jesus em aspectos religiosos, em que só se pode viver e aplicar os ensinamentos do Cristo com questões religiosas. E, meus irmãos, esse comportamento, esse pensamento que temos, é algo que limita todos os ensinamentos do nosso mestre Nazareno. Porque é indispensável nós compreendermos, primeiramente, que Jesus, ele não fundou nenhuma religião em específico. O Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, ele não fundou nenhuma religião em específico, mas o Cristo, ele se dedicou a pregar a boa nova, a pregar o evangelho. Aliás, o Cristo, ele é o evangelho divino para todos nós, porque todas as atitudes, palavras, condutas de Jesus é o evangelho vivo para a gente. Então, Jesus, ele se dedicou a todo um ministério de amor. Jesus vem falar de perdão, de caridade, de humildade, de amor ao próximo. Jesus vem firmar em nosso coração sentimentos mais elevados. Então, este é o ministério que Jesus deixa para todos nós. O ministério do amor. Porque todos os ensinamentos do Cristo, a base, a gente vai sempre ver ali, é o amor. Então, com base nisso, meus irmãos, é indispensável nós compreendermos que tudo isso que Jesus deixou para nós, ele sendo o evangelho vivo, nós não podemos limitá-los apenas à religião. Porque Jesus é para ser vivido em todos os aspectos da nossa vida. Seja dentro de uma religião, qualquer que seja na nossa vida, em aspectos de trabalho, em vida social, na nossa família, dentro do nosso lar. Jesus é para ser vivido em todos os momentos. Então vejamos, meus irmãos, e que vale a pena nós rememorarmos aqui, lá em Lucas capítulo 1, versículo 33, é narrado para nós que um anjo ele vai visitar e aparecer para Maria, avisando a ela que ela receberia o Mestre, que ela receberia a Jesus em teu ventre e que o reinado do Cristo não teria fim. Então, lá a gente encontra no Evangelho de Lucas essas palavras para nós, o anjo avisando a Maria que ela receberia um mestre no ventre dela e que esse reinado dele, de Jesus, não teria fim. Meus irmãos, o reinado de Jesus não tem fim porque ele tem que ser firmado no nosso coração. Porque quando a gente firma Jesus no nosso coração, ele é eterno para todos nós. Mas quando a gente limita Jesus a apenas algumas questões na nossa vida, ou seja, eu vivo com Jesus apenas dentro da religião. Quando eu estou em casa, eu me esqueço de Jesus. Quando eu estou no trabalho, eu não me lembro do Cristo. Quando eu estou na minha vida social, eu não rememoro os ensinamentos de Jesus quanto ao próximo. Então, quando a gente faz esse movimento, não estamos firmando Jesus eternamente no nosso coração. Então, para que isso não ocorra, precisamos todos nós nos dedicarmos dia após dia a compreender que Jesus, ele é o mestre da nossa vida. Ele é o guia para a nossa vida. Jesus, ele é o modelo de atitude, conduta para tudo. Para tudo. Meus irmãos, não há uma situação em nossa vida que Jesus não tenha um ensinamento e um esclarecimento para isso.
Não há uma coisa que a gente passe, que a gente vivencie, que Jesus não tem uma resposta para nos conduzir a um caminho melhor. Então, se a gente tem questões familiares para ser resolvida, busquemos nos ensinos do Cristo, lá teremos resposta. Se nós temos, às vezes, questões de dúvida em trabalho, vida social, estudo, em relação ao próximo, busquemos em Jesus. Lá teremos esclarecimento, lá teremos luz de como fazer a nossa conduta perante o outro. Se caímos, se tropeçamos, se cometemos um erro, um equívoco, olhemos os ensinamentos do Cristo. Ele mesmo nos diz que ele vem pelos pecadores para salvar-nos, para dar a luz a todos nós, porque os sãos não necessitam de médico. É isso que Jesus fala. Então lá a gente também tem esclarecimento para isso. Em Jesus temos luz e guia de como conduzir a nossa vida, tanto nos momentos felizes quanto nos momentos difíceis, tanto nos momentos que a gente está acostumados, como naqueles infortúnios inesperados. Jesus é um mestre para tudo em nossa vida, não apenas para questões religiosas. Não apenas para isso, mas para tudo. Então, meus irmãos, o nosso evangelho de hoje, ele é um convite para todos nós não limitarmos o Cristo a apenas questões religiosas, mas para compreender que sim, Jesus ele estará na questão religiosa, na questão espiritual, mas também em todos os momentos da nossa vida. Então é um convite muito vivo para todos nós, assim como Paulo de Tarso, ele afirma: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essas palavras de Paulo de Tarso, meus irmãos, são palavras que todos nós temos que buscar dia após dia viver. Todos nós temos que nos dedicar um pouquinho a vivê-la dia após dia. Porque é vivendo exatamente o que ele afirma aqui, nós compreenderemos Jesus como o mestre da nossa vida em todos os aspectos, em todos os momentos. Olha o que Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Quando a gente abre o nosso coração para que Jesus seja eterno na nossa alma, Jesus seja eterno no nosso coração, não é mais nós que estamos vivendo, mas é Cristo que está vivendo em nós. E quando Cristo vive em nós, nós refletimos os seus ensinamentos, aonde quer que seja, no local que for, com quem que for. Nós somos reflexo das palavras e ensinamentos de Jesus, porque nós vivemos e praticamos elas verdadeiramente. Não só em uma situação específica, não só em um lugar específico, mas é parte de nós, é parte da nossa vida. Então, que a gente possa buscar sempre viver com Jesus e com certeza nós veremos o nosso fardo sendo aliviado, nós veremos as nossas vistas, a forma como a gente vê a vida mudar um pouco, se transformar e o nosso coração sendo um pouco mais aliviado. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para que a gente possa levar esse ensinamento do Evangelho de hoje no nosso coração, na nossa vida, que possa gerar bons frutos na forma como a gente olha e vive com Jesus. Meus irmãos, não vamos viver com Cristo apenas em certos locais ou em certas situações, porque se fizermos assim, seremos cristãos sem Cristo. Então precisamos viver com Jesus em todo lugar, a cada segundo da nossa vida, porque aí seremos cristãos verdadeiramente com Cristo. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar o nosso evangelho desse dia, encerrar com Jesus em nosso coração, que a cada dia mais a gente cultive os ensinos dele na nossa alma.
Fiquemos em paz, tenhamos todos um excelente dia. E lembramos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, um bom dia para todos. Que assim seja.